Muito boa noite para todo mundo que está entrando aqui conosco no nosso Evangelho no Lar com o Jovem Espírita. Eu sou o Gabriel. Hoje eu vou estar aqui com a Estelinha e é muito bom estar com vocês nesse nosso encontro que marca o final do ano, né, o nosso ano novo, e nesse Evangelho que vai ser muito especial. Mas antes, né, vamos fazer a nossa audiodescrição. Eu sou o Gabriel, eu sou um homem branco, eu estou usando um óculos quadrado azul escuro, eu tô com a barba um pouco por fazer, eu tô com o cabelo penteado pro lado, com fundo borrado e com uma camisa rosa, regata. Boa noite, gente. Então, eu sou uma mulher jovem, tenho cabelo longo, preto, cacheado, uso óculos também. Meus olhos são de cor castanho escuro, tenho pele clara e meu fundo é a imagem de uma árvore com um céu azul, que é o que a gente espera para um ano novo. Não facilidades, mas que a gente enxerga a beleza em tudo. Olha só, tá tão poético. Bem, e aí nós vamos agora ver um vídeo muito especial, né, para fazermos algumas reflexões, e depois a gente começa para a nossa prece, para o nosso evangelho. Começara Eurípides Barçanufo, o apóstolo da mediunidade em Sacramento, no estado de Minas Gerais, a observar-se fora do corpo físico, em admirável desdobramento, quando certa feita à noite, viu a si próprio em prodigiosa volitação. Embora inquieto, como que arrastado pela vontade de alguém num torvelinho de amor, subia, subia, subia sempre, subia sempre. Queria parar e descer, reavendo o veículo carnal, mas não conseguia. Braços intangíveis tutelavam-lhe a sublime excursão. Viajou, viajou à maneira de pássaro teleguiado, até que se reconheceu em campina verdejante. Reparava na formosa paisagem, quando não longe avistou um homem que meditava, envolvido por doce luz. Como que magnetizado pelo desconhecido, aproximou-se. Houve, porém, um momento em que estacou trêmulo. Algo lhe dizia no íntimo para que não avançasse mais. E num deslumbramento de júbilo, reconheceu-se na presença do Cristo. Baixou a cabeça, esmagado pela honra imprevista, e ficou em silêncio, sentindo-se como intruso, incapaz de voltar ou seguir adiante. Recordou as lições do cristianismo, os templos do mundo, as homenagens prestadas ao Senhor na literatura e nas artes, e a mensagem dele a ecoar entre os homens no curso de quase 20 séculos. Ofuscado pela grandeza do momento, começou a chorar. Grossas lágrimas banhavam-lhe o rosto, quando adquiriu coragem e ergueu os olhos humilde. Viu, porém, que Jesus também chorava. Traspassado de súbito sofrimento por ver-lhe o pranto, desejou fazer algo que pudesse reconfortar o amigo sublime.
afagar-lhe as mãos ou estirar-se à maneira de um cão leal aos seus pés. Recordou, no entanto, os tormentos do Cristo a se perpetuarem nas criaturas que até hoje na terra lhe atiram incompreensão e sarcasmo. Nessa linha de pensamento não se conteve. Abriu a boca e falou suplicante: Senhor, por que choras? O interpelado não respondeu. Mas, desejando certificar-se de que era ouvido, Eurípides reiterou: Choras pelos descrentes do mundo? Enlevado, o missionário de Sacramento notou que o Cristo lhe correspondia agora ao olhar, e após um instante de atenção, respondeu em voz dulcíssima: Não, meu filho, não choro pelos descrentes aos quais devemos amor. Choro por todos os que conhecem o Evangelho, mas não o praticam. Eurípides não saberia descrever o que se passou então. Como se caísse em profunda sombra ante a dor que a resposta lhe trouxera, desceu, desceu. E acordou no corpo de carne. Era madrugada. Levantou-se e não mais dormiu. E desde aquele dia, sem comunicar a ninguém a divina revelação que lhe vibrava na consciência, entregou-se aos necessitados e aos doentes sem repouso sequer de um dia, servindo até a morte. Então, Pode fazer a prece, Estelinha. vamos fazer nossa oração, agradecendo, amigo querido, a oportunidade de estarmos aqui reunidos nesse mais um evangelho, que possa ser um evangelho que nos traga muitas reflexões para iniciarmos esse novo ano com essa proposta que tu nos dás, mestre, de te seguir fielmente, confiando que tu estás sempre ao nosso lado, abençoando cada um de nossos lares e trazendo luz às nossas mentes e aos nossos corações. Obrigada por tudo, amigo. Que assim seja, graças a Deus. Bem, Estelinha, depois desse momento desse relato, né, muito interessante e revelador, nós vamos à nossa página, né, que é a porta estreita, né, que acho que tem tudo a ver com o vídeo que a gente acabou de ver, que é a porta estreita do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18. Muitos os chamados, poucos os escolhidos. E a gente vai trabalhar o item 3, 4 e 5. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição, e o espaço a caminho que ela conduz. E muitos são os que por ela entram. Quão pequena é a porta da vida, quão apertado o caminho que a ela conduz, o quão poucos a encontram. Mateus, capítulo 7, 13 a 14. Tendo-lhe alguém feito esta pergunta, Senhor, serão poucos os que se salvam? Respondeu-lhe ele: Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois vos asseguro que muitos procurarão transpô-la e não o poderão. E quando o pai de família houver entrado e fechado a porta, e vos de fora começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos, ele vos responderá: Não sei de onde sois, porque vos eis a dizer: Comemos e bebemos da tua presença, e nos instruíste
nas nossas praças públicas. Ele vos responderá: Não sei de onde sois, afastai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade. Então haverá prantos e ranger de dentes, quando virdes que Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas estão no reino de Deus, e que vós outros sois dele expelidos. Virão muitos do Oriente e do Ocidente, do centurião e do meio-dia, que participarão do festim no reino de Deus. Então os que forem últimos serão os primeiros, e os que forem primeiros serão os últimos. Larga é a porta da perdição, porque são numerosas as paixões, mas e porque o maior número envereda pelo caminho do mal. É estreita o da salvação, porque a grandes esforços sobre si mesmo é obrigado o homem que a queira transpor para vencer suas más tendências, coisa a que poucos se resignam. É o complemento da máxima: muitos são chamados e poucos os escolhidos. Tal o estado da humanidade terrena, porque, sendo a Terra um mundo de expiação, nela predomina o mal. Quando se achar transformada, a estrada do bem será mais frequentada. Aquelas palavras devem, pois, entender-se em sentido relativo e não em sentido absoluto. Se houvesse de ser aquele o estado normal da humanidade, teria Deus condenado à perdição a imensa maioria de suas criaturas. Suposição inadmissível, desde que a reconheça que Deus é todo justiça e bondade. Todavia, de que delitos essa humanidade se houvera feito culpada para merecer tão triste sorte, no presente e no futuro, se toda ela se achasse degradada na Terra e se a alma não tivesse tido outras existências? Porque tantos entraves postos diante de seus passos? Porque essa porta tão estreita que só muito poucos é dado transpor, se a sorte da alma é determinada para sempre, logo após a morte? Assim é que, com a unicidade da existência, o homem está sempre em contradição consigo mesmo e com a justiça de Deus. Com a anterioridade da alma e a pluralidade dos mundos, o horizonte se alarga. Faz-se luz sobre os pontos mais obscuros da fé, o presente e o futuro. Tornam-se solidários com o passado, e só então se pode compreender toda a profundeza, toda a verdade e toda a sabedoria das máximas do Cristo. É muito interessante, né, Stella? Vamos começar. Primeiro o relato do Eurípides, né? Porque, né, a gente estava conversando, o que que a gente bota, né, no início e tal. E é legal quando a gente vê alguém ter esse contato tão próximo com Deus, né? Porque você vê, Eurípides teve aquele contato com Deus, com Jesus, desculpa, e ele entendeu, no caso, né, quando a gente lê o Evangelho, o caminho que ele tinha que percorrer, né? Para que aquele contato, aquela revelação que ele teve, ela se perpetuasse. Então ele foi lá e resolveu praticar ainda mais a caridade, né? Aí fala, não teve um dia de descanso até o dia do seu desenlace. E aí é muito interessante, né? Porque aí a gente pega alguém que passou pela transformação, entendeu e começou a praticar. E é aquilo, e é uma conversa que parte do choro, tanto de Eurípides como de Jesus. E uma necessidade da transformação, né? Porque o caminho é estreito, ok, é difícil, né, de transpor. É um caminho complicado da gente percorrer, porque não é fácil, né? O caminho é apertado, é desconfortável, mas é muito interessante a gente parar para pensar nisso, como ele é possível, né? Porque é o que ele fala, com a pluralidade dos mundos e a, e com a reencarnação, se torna muito mais plausível e factível a gente acreditar que a gente consegue transpor, porque a gente não precisa depender de uma única existência, né? Para os desafios serem superados, né?
E é muito interessante, porque o item 5 ele vai, ele pega os trechos do Evangelho e ele elucida, né, várias questões que faltam no próprio texto, né? Não é que faltam, mas que ele deixam mais as claras, né? É bem interessante. De fato, amigo. E essa história de Eurípides foi contada por Hilário Silva, num livro psicografado pelo Chico. A Vida Escreve. Esse vídeo tá na FEB, gente. A gente consegue encontrar esse vídeo que a gente passou lá no canal da FEB do YouTube. E ele foi baseado nessa história, que é um relato real. E é interessante a gente pensar, né, amigo, como você falou, dialoga com essa página da Porta Estreita. E, e é interessante ainda mais a gente pensar que o Eurípides Barçanufo ele não chegou nesse nível de contato com Jesus da noite para o dia numa só existência. A gente tem relatos de vidas anteriores dele. A gente pode lembrar aqui de duas passagens no livro um chamado A Grande Espera, da Corina Novellino, que foi ela foi uma das trabalhadoras lá de Sacramento, estudou na escola que Eurípides fundou, o Colégio Allan Kardec, que hoje em dia é um centro espírita lá em Sacramento. E muitos daqueles que conhecem Eurípides vão do Brasil inteiro para lá, para Sacramento, para estudar sobre todo esse enriquecimento que Eurípides vem nos trazer. E nesse livro da Grande Espera, a gente tem esse conhecimento de que Jesus esteve já, Eurípides já conheceu Jesus lá atrás, quando Jesus ainda era um jovem. E nesse livro a gente vê que ele era um essênio, eu não vou contar spoiler, mas procurem o livro, é maravilhoso. E depois dessa história, a gente vê que foi muito difícil, ele passou por uma porta estreita, mas ele já era um espírito naquela época com conhecimento. E é muito interessante que o que você falou, o que você comentou, Gabrielzinho, me fez lembrar que nesse livro, um dos personagens principais, que é um ancião, né, um sábio dos essênios, que também tem esse contato com Jesus, ele ele vai e fala para Eurípides, que nessa época era mais jovem, mas já tinha uma sabedoria, ele fala que a gente só consegue é, acessar com facilidade esses ensinos que a gente recebe quando a gente já tem uma anterioridade de conhecimento. Então, por exemplo, se a gente conhece a doutrina espírita em algum momento da nossa vida, mesmo que seja de berço, e mais facilmente a gente já entende aquilo que em algum momento a gente já teve contato com os ensinos de Jesus. Só que por alguma razão a gente não deu atenção devida em nossas vidas, ou então mesmo a gente ainda está nesse caminho, como o Gabrielzinho falou, que é uma senda que depende de muitas vidas, né? E depois o Eurípides volta e o Chico Xavier tem uma palestra do Divaldo que ele relata que o Chico contou para ele que no livro 50 anos depois, o livro de Emmanuel, um dos personagens é Eurípides. Ele é um dos servos que morre lá puxado por dois cavalos, os braços são arrebentados. Então, assim, aí a gente vê que esse servo que encontrou Jesus depois, como Eurípides, nessa vida aí em Sacramento, que é uma cidade tão pequenininha no interior de Minas, a gente vê o quanto a gente precisa é, entender o quão importante, o quão é valiosa essa porta estreita, né, amigo? É, amiga, eu tô tentando lembrar de onde que é. Mas tem a lenda do peixinho. De qual livro é? Do Libertação? Isso. É, do Libertação. No Libertação, recomendo que vocês vão lá no Libertação. Vocês vão eu acho que é a introdução. Acho que tá na introdução. Tem a lenda do peixinho. Aí vocês leiam. Ou vocês pesquisem no YouTube, Lenda do Peixinho Vermelho, que tem no canal da FEB também. Que eu acho que ele é um. Ele é tanto uma exemplificação do mito da caverna de Platão, mas ele também fala um pouco sobre essa parte da porta estreita, né? Porque é muito literal. Para o peixinho é muito literal. Que o peixinho ele vive numa poça
rasa, com muito lodo, que os peixinhos são acomodados, eles vivem naquele mundo ali, eles estão satisfeitos. Só que o peixinho nem quieto. Aí ele descobre uma passagem muito estreita e ele se transforma naquele processo, ele perde as escamas, e aí ele se modifica e ele encontra o oceano muito maior, encontra outros peixes, encontra outra vida, né? Então, e é um texto muito bonito, porque do jeito que eu tô falando, parece uma história infantil. É uma história infantil, né? Assim, a gente pode contar para as crianças. Mas é muito legal porque é uma coisa muito interessante, porque o livro Libertação é muito interessante. Então alguma coisa que tem muito a ver com o livro do André Luiz. E aí eu tava pensando nisso, eu tava, caraca, esse processo de passar na porta estreita é doloroso, né? Porque você tá no seu mundo normal, a gente tá no nosso mundo, a gente vai passar por essa porta estreita, a gente vai se modificar, a gente vai doer, a gente vai ter que mudar os hábitos, as coisas vão ter que acontecer e a gente vai descobrir uma coisa nova, né? Uma coisa muito melhor, que é o contato com Jesus, com os guias, com os mentores, o trabalho divino, né? É deixar de trabalhar pelo conceito de trabalho que a gente tem aqui na matéria e é para um trabalho muito mais edificante, né? Um trabalho com um propósito muito claro. E aí a gente. E como é difícil, né? E quando a gente olha, vai ter o rancor e ranger de dentes, Jesus vai bater a porta na minha cara, não vai falar comigo, né? A gente fica meio, meu Deus, tem que fazer isso logo, né? Mas é aquilo, ele no final do texto ele traz aquele bálsamo, né? Que das múltiplas existências que a gente vai conseguir errar e que Deus bondoso e misericordioso ele vai deixar com que a gente passe pela porta, né? Mas é óbvio, a gente consegue acelerar o nosso processo de expiação quando a gente decide transpor a porta, né? Quando a gente decide ir além do que ficar no nosso espaço comum, né? Que na verdade é isso. Eu acho que tem muito disso, né? Porque a gente só percebe que a gente precisa transpor a porta quando já a porta está fechada, ou ela está se fechando, né? E aí eu acho que tem um pouco disso. E é muito interessante, né? Porque a gente é um evangelho de ano novo, né? E a gente costuma a fazer pensar, né? Como vai ser o meu ano, o que eu fiz, o que eu não fiz. E isso não pode ser algo carregado de culpa, né? Ele tem que ser carregado com um olhar crítico, óbvio, né? Vou ver o que que eu fiz, o que que eu não fiz. Mas é como eu posso me fortalecer, fortalecer o meu espírito, fortalecer qual vai ser o bálsamo que eu vou precisar nesse ano que está vindo. Porque eu acho que é isso, né? A gente conseguir trabalhar dentro das nossas imperfeições, dentro das coisas que a gente precisa e como a gente pode melhorar, né? Durante todo esse processo. Porque é aquilo, a porta é estreita, mas ela não é intransponível, não é impossível de passar. E às vezes a gente está achando que a porta é mais estreita do que é. Mas são vários desafios e várias coisas que a gente tem durante a nossa encarnação, né? Que eu acho bem interessante. Eu acho bem legal essa história do Eurípides, porque, cara, eu achei que faz muito sentido, assim, sabe? Porque ele traz, né? Jacó, traz várias pessoas que tiveram suas revelações e tiveram seu processo de transformação. E humaniza muito eles, né? Porque é um processo de transformação possível para todos nós. Não um processo impossível ou que você precisa ter um alto grau de elevação para conseguir fazer. Eu não estou dizendo que eu e Estela conseguimos, ou que os palestrantes espíritas fazem. Muito pelo contrário, assim, sabe? É um processo, acho que, individual de todos que estão encarnados. Assim, porque se a gente está encarnado aqui, é porque a gente tem muita coisa para expiar e muito trabalho a fazer, né? Mais alguma coisinha, Estelinha? Acho que é isso mesmo que você falou, amigo. É essa reflexão que fica para esse ano que se inicia, que a gente costuma esperar muitas, né, facilidades, mas a gente esqueceu que Jesus não as teve. Ele começou nascendo num berço de palha, na manjedoura, simples. E não é à toa que o Ano Novo vem depois do Natal. É para a gente lembrar da simplicidade, para a gente botar as nossas metas e levar a nossa vida com essa simplicidade, como o Gabrielzinho comentou,
que a gente possa também levar os desafios com a simplicidade. A gente não precisa criar, mirabolar, que, meu Deus, Jesus quer que eu me transforme em Paulo de Tarso amanhã. Não, não tem como. A gente vai continuar sendo Estela, Gabriel, mas é claro, uma versão melhor que a gente vai trabalhando e cada um aí, Maria, José, João, não sei, a gente tem muitas pessoas que todos nós, juntos, a gente vai fazendo trabalhando, nos forjando, né? E fica aí mais uma dica, só mais uma dicasinha, de um filme recente, ele não é um filme espírita, porém é um filme cristão, é um filme chamado A Forja, e é um dos filmes mais lindos que eu já vi. Fica a dica, porque ele fala exatamente do que é dessa porta estreita, do que é seguir realmente Jesus, que seguir Jesus não é só dizer assim, eu aceito Jesus no coração. Não, não é. É a gente realmente é um discipulado que existe todo dia. E é interessante que a frase do Tom, que Jesus falou: se alguém quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. A gente conhece essa frase, todo mundo sabe essa frase. A cada dia. Então, porque a cada dia vai nos demandar um desafio diferente. Então, que a gente possa tomar a cada dia essa cruz. Não? Ai, voltou. Oi, eu caí um pouco. Deu uma congelada, mas tá É. tudo bem. Repete o que você Podemos ir falou, para a nossa Estelinha. oração. Repete o final da sua frase, porque eu acho que a minha internet caiu. Ai, meu Deus, tá. Mas tá indo aí? Tá no Agora ar, tá né? indo, é porque deu uma queda. Deu uma queda, tá. É. Não, era só comentando que naquela frase de Jesus, se alguém quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. A gente não lembra que tem uma vírgula depois disso. Tome a sua cruz a cada dia e siga-me. Porque está lá no Evangelho, a cada dia. Então, Jesus não fala pra gente pegar uma cruz grandona da nossa existência e levá-la de uma vez só. É que a cada dia ele vai nos oferecer um pedacinho da cruz para levar. E a gente só tem que estar atento a isso. É É, isso, que esse novo ano seja. e assim, a gente esquece. A gente é muito. A gente foca muito na nossa encarnação e a gente às vezes se martiriza muito. Mas é aquilo, Eurípides, ele tinha várias encarnações, ele teve um aprendizado acumulado, ele teve várias coisas para que naquela encarnação ele pudesse fazer o que ele fez. E a mesma coisa é a gente, entendeu? A mesma coisa é a gente. É um grande processo de, de transformação. Então, não nos sintamos culpados, ou não sintamos que não seremos capazes, porque nós somos o resultado de várias encarnações que a gente já teve, né, Steli? Bem, e aí agora nós podemos fazer a nossa prece, né? Fazer a nossa prece e vamos agradecer por mais esse evangelho, por mais essa possibilidade de trabalho, por essa oportunidade de ouvirmos a palavra do Cristo, dos bons amigos e espíritos. Agradecerei esse ano de aprendizado, esse ano de conforto, de carinho, que esse trabalho possa se perpetuar, que possamos continuar unidos, compartilhando da palavra do Evangelho e nos fortalecendo nessa nossa jornada espiritual, nessa nossa jornada de transformação e gratos pelos dias que vêm. Muito obrigado, guias e mentores. Que assim seja. É isso, Estelinha. Muito obrigado, gente. O ano foi ótimo. Aproveitem o ano novo, né? Já é dia 31, então vamos aproveitar o que está para vir, né? Com certeza. E aproveitando que está para vir, foram prorrogadas as inscrições da Comerge. Vamos ficar atentos. Sim, a Comerge, né, que a gente está falando durante todo esse tempo, ele vai ter as inscrições prorrogadas. Se inscrevam, divulguem e o NF também.
Então, é o momento da gente se unir e perpetuar esses trabalhos, né, que são feitos já há mais de 40 anos pelo CERJ, em prol das famílias e da juventude espírita, né, Estelinha? Com certeza. Um trabalho que é de Jesus e transforma vidas. É isso, gente. Muito obrigado e até o ano que vem. Até!